Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de março de 2026, quinta-feira à noite, são aproximadamente 11h24. Rapidamente, aqui pelo calendário econômico, tivemos apenas um evento de relevância. Saiu para nós os pedidos iniciais por seguro-desemprego, resultado abaixo da previsão, que era de 214 mil novos solicitantes pelo benefício, porém não foi o suficiente para trazer ânimo aqui nas três principais bolsas, ainda com a guerra no Oriente Médio no radar. Com o aumento das tensões, tivemos um dia de forte queda. S&P recuou 1,52, Dow Jones recuo de 1,56 e Nasdaq puxando a dianteira, uma queda de 1,78. Pessoal, vindo para o Bitcoin, seguiu o caminho oposto das três principais bolsas. Tivemos aí uma leve alta de 0,47. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado R$ 71.451. Pessoal, então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise, se for necessário amanhã, na sexta-feira, trazendo aí atualizações importantes ou somente na segunda-feira. Então a ideia está trazer um cenário mais abrangente, né, para poder abrigar esses três próximos dias de operações. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí um, um dever, né, um acompanhamento de analisarmos a região próxima da média no diário e a mínima aqui, referente à quarta-feira. Então, tínhamos aqui na proximidade aí dos 69 mil, a possibilidade de retração novamente por parte, né, dos compradores para a manutenção do preço acima da média que teoricamente foi conquistada para nós aí a partir de terça-feira. Então a gente tinha aí uma grande expectativa de que os compradores eles poderiam de fato atuar aqui nessa região. Acabou vindo antes um pouquinho, pessoal. A gente acaba trabalhando por regiões, então vai ter dia, vai ter outro que a gente vai acertar com exatidão. Em outros momentos a gente vai passar muito próximo disso, mas de fato o cenário ele acabou novamente se concretizando. Os compradores passaram a reagir já na proximidade aqui da nossa região conflitada. E aí o nosso objetivo era, né, pessoal, buscar a região teoricamente linkando aqui essa sequência lógica de topos descendentes. Então a gente tinha como parâmetro a busca na proximidade do 71, fazendo alusão à descendência desses topos, e aí era fundamental a gente analisar o comportamento do preço aqui nessa região, pessoal. Por quê? Porque a partir dessa região, pessoal, a gente tinha duas possibilidades: ou o rompimento ou a recusa de preço. Então era imprescindível que os compradores forçassem, né, uma certa verticalidade diante desta barreira que tínhamos como referência. Então a gente precisava de um movimento enérgico, verticalizado, uma verdadeira porrada, né, pessoal? E pasmem os senhores, né? Já no fechamento aí às 9 da noite, agora mais cedo, olha só o que veio para nós logo em seguida, né, pessoal? A porrada que a gente precisava, justamente para que, né, o mercado saísse dessa consolidação descendente, esse respeito mútuo por parte desses topos, e aí passar a trabalhar em um novo cenário. A gente vê que no diário fechou um candlestick bastante interessante também, quase a proximidade de um martelo. Provavelmente isso aqui foi um dos grandes catalisadores para que viesse logo em seguida essa porrada aqui, né, pessoal, verticalizado. E aí a gente vê, inclusive, que a primeira retração foi na região dos 72 mil. Pessoal, a gente analisou ontem no livro de ofertas, nós tínhamos acúmulo de lotes na região dos 72 mil. Então, assim, está dentro do escopo, não fugiu muito da realidade, mas já é um grande avanço, porque nós precisávamos
desse ímpeto por parte dos compradores justamente para sairmos, né, dessa sequência lógica de topos descendentes. Então veio aí para nós já a partir das 9 da noite e cá estamos, pessoal, com uma grande expectativa de buscarmos a região dos 74 mil, esse topo anterior, pessoal. Então a gente tem aí um grande potencial, a gente vai passar a utilizar essa região como um novo suporte, pessoal. Então pode ser que os compradores novamente venham buscar liquidez aqui e aqui, ao que parece, né, eles vão provavelmente segurar o preço, não faz muito sentido, né, conquistar esse rompimento, levar o preço aos 72, simplesmente devolver tudo assim de mão beijada. Então, pode ser que tenhamos aí os compradores fazendo a manutenção, da mesma forma o preço, né, pessoal? Pode ser que comece a buscar níveis superiores com antecedência. Então, a gente faz aqui essa referência, teoricamente, porque nós não temos nenhuma referência próxima neste momento. Talvez essa aqui seja mais coerente aí diante do que, né, estava de cenário para nós aqui anteriormente. Então vamos utilizar aí para acompanhar esse novo suporte. E aí, pessoal, eu vejo uma boa expectativa, né, da gente buscar a região dos 74. É óbvio que a gente precisa ainda passar aqui da região dos 72, ainda temos acumulação de lotes aqui nessa região, mas não vejo assim como um grande empecilho em virtude, né, do que o mercado vem nos mostrando aí nos últimos dias. Então pode ser que a gente possa ter, né, novos embates aqui nessa região, imprescindível é que a gente consiga, né, romper a região de 72, mas a gente já percebe aí, né, pessoal, o indício de que existe já uma ascendência dos topos aqui, que fortalece a tese de que os compradores, né, estão com uma certa aptidão pelo ativo, tá bom? Então acho que basicamente é isso, pessoal. Vamos ver se a gente consegue de fato passar por essas barreiras, região dos 72. Passou, pessoal, fechou acima, a gente já busca a região de 73. Se eu não me engano, também tínhamos uma ligeira acumulação de lotes e posteriormente 74, região desse topo aqui. Aí sim, pessoal, aqui a gente precisa analisar com bastante carinho e teoricamente nós podemos ter diversos cenários, tá? Primeiro pode ser, pessoal, a formação de um topo descendente, ou seja, ele chega na proximidade aqui do 74 e recusa preço. Pode ser que tenhamos um topo duplo, o preço chega na exatidão da nossa marcação, paralelo a esse outro topo, e posteriormente recusa de preço. Pode ser que tenhamos um topo ascendente, ele ultrapassa aqui a região de 74, pessoal. Ele fica acima desse topo anterior e isso mostrará bastante força compradora. Mas de qualquer forma, vejo aí que teremos algum embate, pelo menos nessa região aqui, e é óbvio que a gente precisa colher as evidências que serão colocadas, né? Questão da estrutura do preço, volume, formação dos candlesticks, né, de forma unitária, sequencial, tudo que puder alimentar a nossa análise. Então, para mim é um ponto importantíssimo para a gente saber se teremos a continuidade, né, do preço na busca por níveis superiores ou se teremos novamente uma recusa e aí, evidentemente, a busca por níveis inferiores. Então, tem muita coisa a ser observada aqui nesse principal ponto. Lembrando que temos algumas tarefas aí proeminentes pelo meio do caminho diante da acumulação de lotes, nas quais a gente identificou no livro de ofertas. Fora isso, pessoal, sem muitas alterações aqui, tá? Basicamente coloquei essa marcação para a gente utilizar como uma nova referência de suporte em virtude da quebra dessa estrutura descendente. Vamos ver se de fato a gente vem buscar essa região novamente para posteriormente iniciar um novo movimento de alta, mas no geral, cenário ainda positivo, né, pessoal? Assim, a gente vê com bons olhos aí essa possibilidade da busca do 74 e se houver uma grande necessidade aí de trazer novas informações, a gente retorna amanhã
mas ao que parece, né, tá tudo dentro aí do cenário que foi especulado com vocês agora, tá? Vamos ver, a gente tem mais 1h25 até o fechamento desse candlestick atual, a 1 da manhã. Provavelmente fechará acima aqui, né, pessoal? Vamos ver o segundo, né? Se de fato eles vão querer buscar aqui a região próxima aí dos 71 aos 70.700, mais ou menos aqui nessa região. Vamos ver se haverá necessidade ou se os compradores, né, irão atuar de uma forma mais cirúrgica aí, né, pessoal, antecipando essa possibilidade, né? Desnecessário, né, pessoal? Acho que não faz sentido a gente testar novamente aqui essa região. A gente quer que o preço, né, de fato, vá lá o mais rápido possível na região de 74. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a partir das 6 da tarde, tende a cair bastante o volume no mercado. Finais de semana, volume adentra já no domingo a partir das 8 da noite com a abertura dos mercados futuros lá nos Estados Unidos. Não é 100%, pessoal, essa questão da ausência de volume aos finais de semana. Nós estamos aí com uma guerra acontecendo praticamente todos os dias e novas revelações, novos acontecimentos podem trazer volatilidade, então não encare isso como algo concreto, mas na maioria das vezes tende a ter um volume mais baixo aqui no mercado cripto. Então é imprescindível que você esteja atento a esses detalhes, né, para tentar buscar os melhores horários onde de fato, né, o mercado acaba trazendo mais oportunidades, mais volatilidade no preço. Beleza, pessoal? Então acho que aqui no gráfico a gente está ok. Vamos ver o livro aqui, se a gente identifica alguma coisa relevante. Ó, pessoal, região de 72, a gente tem 10 milhões e meio de dólares ainda a serem comprados. Então, a gente vai precisar que os institucionais adquiram esses lotes aqui, tá? Para a gente conseguir dar continuidade aí na movimentação ascendente. Região de 73, reparem que é tudo virada de milhar, pessoal, bem comum, tá? 73, a gente tem mais 7,4 milhões de dólares, então é menos dinheiro que na região de 72, então pode ser que haja um embate maior no 72 antes da conquista deste nível. E região do 74, a gente tem um pouco mais aqui, pessoal. Inclusive, região de 74 ao 75, a gente tem aí mais ou menos 22 a 23 bilhões de dólares posicionados. Então, assim, é aquela história, né? A gente trabalha por regiões porque aqui a gente vai precisar analisar com muita cautela, pessoal, muita tranquilidade, porque justamente é um ponto importante, é um ponto conflitado. A gente está vendo bastante dinheiro posicionado na mesa, no livro de ofertas. Então, todo cuidado é pouco, tá? Sem muito oba-oba. E pelo lado dos compradores, ó, um livro totalmente pulverizado aqui, hein, pessoal? Acumulação só lá nos 67 mil, quase 12 milhões de dólares posicionados. 67 mil a gente está muito abaixo aqui, hein, pessoal? A gente tem que torcer para que os ETFs, principalmente amanhã, no horário comercial, adentrem com bastante volume, pessoal, comprando Bitcoin, justamente porque se depender aqui do livro da Binance, a gente tem pouquíssima acumulação aqui nos níveis abaixo, né, do preço a mercado. Isso não é um ponto muito legal, mas a gente sabe que grande parte do fluxo hoje no mercado cripto, principalmente no Bitcoin, estão vindo dos ETFs negociados nos Estados Unidos. Então a gente torce para que amanhã a gente tenha um excelente dia e consiga de fato concretizar essa possibilidade de cenário que foi colocada para vocês aqui em primeira mão. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço a sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise. Tchau, tchau.